Boa tarde a todos, feliz sábado, hoje é dia 4 de março de 2023, é um prazer, uma satisfação muito grande. Hoje nós temos mais um convidado, Rubem Dargan Oldorf. A última vez que nós conversamos assim numa live, o Rubem me falou que tanto faz o som aberto ou fechado, né? Então, Mas, qual a eu origem mesmo, aprendi, o Rubem? pessoal em casa falava som aberto, mas já vi alemães, mesmo alemães Alemão, nativos, pronunciarem som fechado. Então, fechado. Perfeito, tanto faz. muito bem. Eu acho Então, mais bonito aberto, mais sonoro, mais aberto, brasileiro. Waldorf. Perfeito. Para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, na descrição do vídeo, nós temos o nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco, participar da nossa sala aqui Zoom, fique à vontade, mande lá o seu WhatsApp. Se você ainda não é adventista, queira receber estudos, materiais, também estamos à disposição para lhe ajudar nesse sentido. Nosso objetivo aqui é promover estudos sobre o tempo do fim, e por isso é, nós temos trazido convidados, promovido estudos de livros, né? E como vocês podem acompanhar as várias séries que nós temos salvas aí no YouTube. Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, estamos reunidos aqui, ó Pai, virtualmente, para iniciarmos mais um estudo. Pedimos que o Teu Santo Espírito conduza esse estudo e que essa mensagem, ó Pai, encontre lugar em nossos corações. Aqueles que terão contato, ó Pai, com essas verdades pela primeira vez, que sintam um desejo de avançar estudando e que possam se juntar muito em breve ao povo remanescente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, é uma satisfação, mais uma vez, a palavra está com o Rubem. Rubem é jornalista e trará aí uma mensagem sobre os indícios legislativos para o povo remanescente. Deus o abençoe, Rubem. Obrigado. Bom sábado a todos e bom final de sábado a todos. É um prazer estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês, né? E nós escolhemos esse tema, o Rafael me convidou aí pela manhã, pouco antes de eu sair para a igreja. E aí eu pensei nesse tema aqui, que já vinha amadurecendo há algum tempo, mesmo porque eu e um outro colega estamos escrevendo um livro sobre esse assunto. Não é especificamente esse aqui, vai ser apenas uma parte da temática geral, né, que é globalização. E quando eu abordo a questão dos indícios legislativos para o povo do Senhor, então são dois aspectos aqui. Um é a questão legal, as leis, e o outro é quem é o povo do Senhor, né? Então eu vou dividir dessa forma. Em 1996, mais especificamente em 1º de maio de 1996, saiu um artigo meu no jornal Estado do Paraná, e em forma de pergunta, né? Lei dominical nos Estados Unidos. E isso causou um alvoroço tão grande que o jornal simplesmente esgotou as bancas. E o diretor de redação veio conversar comigo se eu não tinha outro assunto sobre esse para vender mais. Esse não era o objetivo. Acontece que um adventista de origem judaica, recém-convertido, estava fazendo manifestações em frente ao Congresso norte-americano, porque ele soube que os deputados, os congressistas norte-americanos estavam legislando, tinha projetos a respeito de leis cerceadoras da liberdade de consciência.
Então, eles foram lá fazer o papel dele, como no final do século XIX, Alonso Jones falou junto ao Senado americano, né, defendendo a liberdade religiosa. Né? Então, eu li esse material e pensei assim, vou escrever sobre isso. E eu escrevi, algumas pessoas, principalmente de dentro da igreja, não foram nada compreensíveis e eu fui muito criticado dentro da igreja. Fora, não. Né? Fora, muitos amigos meus vieram perguntar outras coisas. Acendeu uma centelha de curiosidade e foi uma oportunidade de testemunhar. Né? E essa semente está plantada. E um dia eu espero que ela germine. Né? E esse dia está muito mais próximo do que 1996. Com certeza, tem muito mais indícios hoje do que em 1996. Então, eu vou ler para vocês uma passagem que está em Testemunhos para a Igreja, página 385. Quando eu começo com essa declaração aqui de Ellen White, tá? Quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. Tá? Olhem só. Quando essas coisas começarem a acontecer, e elas têm uma relação muito próxima com medidas e ideias do papado, né? É chegado o tempo. Eu uso como exemplo aqui a questão de você estar dirigindo numa rodovia pedagiada. Vocês já viram que aparece de vez em quando uma placa dizendo assim, último retorno antes do pedágio. Se você passar, não tem volta. Você vai ter que passar pelo pedágio, tem de pagar, de um jeito ou de outro. Né? E eu lembrei de uma passagem, uma outra passagem eu não tenho aqui, porque toda a minha biblioteca está dentro de um container em São Paulo. Né? Então, eu lembrei dessa passagem, muitos de vocês, se não todos, vão lembrar. Né? Quando os legisladores perceberem, legisladores, quando Ellen White se refere, ela fala dos legisladores norte-americanos, deputados e senadores, eles perceberem que o caminho escolhido não se configurou a mais acertada decisão ao longo de anos, décadas, mais de século, eles desejarão voltar, mas não poderão, né? Pois reconhecerão que foram longe demais e não há mais como retroceder. Passaram a linha de retorno do pedágio. Né? Agora tem de enfrentar. Né? Foram longe demais no quê? Né? Na regulamentação e projetos de leis que acabaram cerceando a eles próprios no direito à liberdade, às liberdades, entre elas a liberdade de consciência, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. E muitas dessas medidas para a propagação dos erros, né, elas têm origem em falsidades do papado. Tá? Então, quais são as falsidades que o papado defende? Né? Recentemente, eu acompanhei aqui, o pessoal às vezes manda para mim via WhatsApp ou
O e-mail hoje ninguém usa mais, né? Mas manda via WhatsApp um link, alguma coisa, e eu também acompanho lendo algumas outras fontes, o Papa Francisco defendendo o amor e a não discriminação e a abertura das instituições, das congregações eclesiásticas aos homossexuais, né? Defendendo a questão da ecologia, a necessidade de nós repensarmos o trato com a natureza, defendendo um diálogo entre as religiões, quer dizer, o ecumenismo, né? Mas muitas dessas coisas são antibíblicas. Tá? Tá aí, ó. O Rafael já me ajudou. O Papa Francisco defende a união civil entre homossexuais. Quer dizer, a união civil é muito, muito mais grave ainda, né? Então, perdi aqui, saiu da tela aqui agora estou vendo aqui vocês. Então, o Vaticano ele tem muitas ideias que são antibíblicas e que ele deseja que em muitos países se tornem leis nacionais, né? E que, ao se tornarem leis nacionais, se torne uma prática supranacional. O que significa isso? Que se espalhe por todos os países do mundo, tá? Principalmente dentro daquele universo de ação da Igreja Católica, né, no Ocidente. No Oriente, o país mais católico seria as Filipinas, né? Temos aí boa parte da África, América Latina em massa. Os Estados Unidos, hoje, já se sabe que mais da metade da população é de origem católica, né? E alguns outros países da Europa caminham para isso, né? Se não para o ateísmo, para o paganismo. Olha só, isso é uma coisa interessante. Vou fazer um parênteses aqui. Muitos países tidos como exemplares do ponto de vista da organização social e que dizem ser os países mais felizes do mundo, não tem muita felicidade nessa história. Por exemplo, a Noruega, né? A Noruega, se você fizer qualquer referência à identidade sexual dos filhos e por um acaso alguém souber, você pode perder a guarda do filho para uma instituição do governo. Simplesmente eles retiram os filhos menores da família, né? E esses países, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Islândia, estão se voltando para o paganismo, voltando às origens vikings. A Finlândia não é, mas ela está na mesma região, né? E acaba compartilhando cultura também, né? Não tem a mesma origem escandinava, é outra, né? Mas compartilha cultura, né? E tanto que tem um ponto lá no norte da Noruega, já no Círculo Polar Ártico, quem me contou isso foi um colega meu adventista que foi lá por uma questão assim, quero conhecer o pessoal que vive embaixo do mar, quero ver o sol da meia-noite. Só que no local em que virou atração turística, na realidade é um local de adoração no sol. Então, práticas pagãs, mas muito próximas até a prática da missa, quando o padre levanta lá o sol raiado, aquilo é a adoração do sol, né? Então, práticas antibíblicas como aborto, e vocês veem vários países, Argentina, Brasil, estados, dentro dos Estados Unidos, estados que estão proibindo, estados que estão liberando, né? A união homossexual, leis coibindo os heterossexuais, leis cerceadoras
contra religiosos. Falar isso em púlpito em alguns países é crime. Então, eles estão dominando o mundo. Coerção da liberdade de consciência, a sacralidade dominical, como garantia da liberdade da família, essa é uma desculpa, precisamos de um dia para a família. Isso já começou há muitas décadas, mas teve um peso muito grande pela quantidade de pessoas e pelo pedido que foi feito por essas pessoas ao Papa da época. Isso aí. Pela primeira vez, menos da metade da população do Reino Unido é cristã. Olha só que coisa, né? É o caminho para o paganismo, né? Então, e Papa Francisco diz que a homossexualidade não é crime, mas segue como pecado. Quer dizer, estranho, né? Se contradiz na própria palavra, né? Então, o Bento XVI, em 2012, na Praça São Pedro, foi ovacionado por 15 mil pessoas que pediram e imploraram para que se divulgasse para todo mundo católico e para o mundo, né, consequentemente, a importância do descanso no domingo, sob a desculpa de que isso serviria para a união da família, era o dia da família. Quinta-feira passada, quarta ou quinta-feira passada, se não me engano, o governo, sinceramente, eu não vi detalhes, vi o título assim e o que nós chamamos de linha de apoio, né? Mas assim, não precisava ler, estava muito bem feito, né? Não precisava ver a matéria, então eu não vi detalhes, mas foi aprovado, sim, 14/19, eu não sei se foi na Assembleia de São Paulo ou foi no Congresso Nacional, numa dessas comissões, né? O direito à visita íntima nas casas de detenção de menores. Isso dos 12 aos 17 anos. 12 está liberado. Sabe quem que avalizou e fez o pedido que entrou nessa comissão? OAB, que não é de se admirar, e CNBB. Agora, vendo, não é de se admirar. O direito à visita íntima. Não sabemos, a coisa está caminhando para tal ponto assim que você não sabe, quando você chega ao fundo do poço, parece que tem um alçapão, né? Vai para o primeiro volume morto, segundo volume morto, terceiro volume morto, né? Então, a linguagem de gênero, banheiros abertos a todos, e tem casos aí em vários lugares do mundo de violência contra mulheres, porque qualquer um pode entrar no banheiro agora das mulheres, né? A abolição de conceitos ontológicos de homem e mulher, a abolição de conceitos de monogamia e o incesto, o direito ao incesto. Esse é algo, isso que eu estou falando são projetos dentro do Congresso Nacional Brasileiro e em vários países, tá? Esses últimos aqui é do Congresso Nacional, linguagem de gênero, banheiros abertos a todos, abolição de conceitos ontológicos de homem e mulher, abolição de conceitos de monogamia e incesto. Na semana passada, nessa semana, né, no início dessa semana, o Ministério da Justiça da Colômbia aprovou a descriminalização do incesto, não considerando mais violência sexual qualquer relação com adolescentes entre 14 e 17 anos de idade. Seja dentro da família, não interessa. Quarta abolição do conceito de sentimentos, que é visto, o sentimento é considerado uma fantasia individual e que sustenta as relações afetivas, então isso não pode mais existir, e, consequentemente, esse sentimento pela propriedade também não pode mais existir, né? O que é meu é dos outros, não é nosso, é do Estado, tá?
Então, o lema que eles têm utilizado é dividir para conquistar. É, literalmente, destruir a família. Então, a questão da homossexualidade, não vamos entrar nos méritos daquilo que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo menciona, tá? Vamos ser bem pragmáticos aqui. Se o mundo optasse por isso, por essa prática, não chegaria a passar de nenhuma geração. Acabou, morreu. Por mais que eles tentem inventar aí câmeras artificiais para bebês de proveta, nós não chegaríamos à segunda geração. Morreríamos. E sabe que esse é o projeto de Satanás. Então, quando Deus diz não faça isso, não é só por questões A, B, C, D, mas principalmente porque quem está por trás disso, ele quer destruir a raça humana. E se ele conseguisse esse feito, ele se eximiria da culpa, porque diria que foi o homem, o ser humano, que optou pela prática da homossexualidade. Ele escolheu isso. Então, ele é o culpado. É algo muito parecido com aquilo que aconteceu na época da colonização da Europa sobre a América, né? Franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, volta e meia holandeses, mandavam para alguns lugares cobertores contaminados com sarampo, né? E aí matava uma tribo inteira lá, dizimava um povo, e a desculpa era destino, né? Nós não temos culpa nenhuma, né? Foi a doença, né? Eximir-se da culpa, é isso que Satanás quer fazer, se eximir da culpa. A opção pela homossexualidade significa a destruição da raça humana. Deus não vai permitir isso. Então, nós estamos chegando no limite, né? E lembre-se que quando ele faz menção, ele podia fazer menção a qualquer outra coisa, mas ele deixa muito claro, né? Lembrem-se dos tempos de Noé. Nós não sabemos como era, é uma coisa muito vaga, muito breve. O Espírito de Profecia é mais profundo nisso, mas também não dá detalhes tão fortes quanto os tempos de Sodoma e Gomorra. E o que era Sodoma e Gomorra? Era a imoralidade pura. Ninguém abandona a Bíblia por questões, ninguém abandona a fé, ninguém opta por não se converter conscientemente por questões filosóficas, ideológicas. Isso é apenas pano de fundo, apenas uma desculpa. No fundo, as pessoas optam pelo pecado por questões morais, né? Ou questões imorais, né? Seja lá como queiram entender, né? Outro ponto é que, para tudo isso acontecer, para nós entrarmos dentro de um Estado mundial globalizado, autoritário, é preciso acontecer uma coisa. Vocês vão de convir comigo. Não há como isso se suceder sem destruir a democracia. E a palavra democracia, de uns tempos para cá, se tornou tão comum que ela perdeu o sentido. Tanto é que tem gente que não é democrata e está falando de democracia, sem entender, ou de má fé ou por ignorância, né? Outra coisa, o fato dos Estados Unidos tentarem estamos levando a democracia para determinados países. Democracia não se impõe, se aceita, né? Senão não é democracia. No momento que você tenta impor aquilo que se chama de democracia, passa a não ser democracia, porque democracia não se impõe, né? É algo que se cria, né, na sociedade, se desenvolve no coração de cada um, né? Esse desejo de liberdade, né? E quais são os pilares da democracia? A democracia é sustentada por 3 pilares: a justiça, a educação e o jornalismo, a imprensa. Quando você destrói esses 3, você
praticamente aniquila a democracia. Então, vamos a cada parte, de uma forma resumida. Educação. Me digam, sejam sinceros. Não sei quantos aí são professores, além do Rafael, mas eu tenho conversado com alguns professores e eu assisti uma palestra essa semana, uma parte de uma palestra, de uma entrevista, na realidade não foi palestra, uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, que é professor de filosofia da PUC de São Paulo, e ele fala que não é mais a mesma coisa dar aula. Eu tenho conversado com vários colegas de escolas públicas é pior ainda, né? Já faz tempo que ninguém quer dar aula em escola pública, mas escola adventista se tornou, assim, quase impossível de você ser um professor por excelência. Porque o grande sujeito da educação, tudo gira em torno do aluno. O professor não tem mais dignidade, não tem mais respeito, né? As vontades do aluno. Então, o aluno reclama com o pai vem para cima do professor. Reclama com a direção, a orientação, a supervisão vem para cima do professor. Então, o professor perdeu esse a sua primordialidade, perdeu o direito a ser o camarada que tem o conhecimento e compartilha o conhecimento e orienta os alunos. E a educação acabou se tornando, agora estou falando questão geral, mais um local de difusão ideológica e, em outros aspectos, também se tornou um grande negócio. Educação não é mais a formação, não é mais o conceito para transformar o indivíduo e prepará-lo para esta sociedade e para algo que dura muito mais que uma vida. Tá? Então, a educação perdeu o sentido. Haja vista que eu não sou mais professor. A justiça nunca foi tão injusta. Criam-se leis, inventam-se leis, e quando tem a lei, a interpretação é absurda. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os juízes que até um tempo atrás tinham até uma aura assim de respeitabilidade, hoje não há confiabilidade nenhuma. E que dirá a imprensa? O próprio Estados Unidos, que durante 70 anos foi a instituição mais respeitada durante 70 anos seguidos, de maior credibilidade, hoje não aparece entre os 20. Nós aqui ainda temos aquela coisa assim do corpo de bombeiros e dos carteiros, né? Carteiro a gente não vê mais, né? Mas o corpo de bombeiros a gente vê. Mas o jornalismo, esse desapareceu. Seguradora pagará indenização milionária para a mulher que pegou o IST em carro. O parceiro da mulher contratante foi considerado responsável pela propagação da infecção e o juiz aprovou a indenização a ser paga pela seguradora. É isso aí, né? Então, se você tem Rubem, alguma... Pode falar. esse caso aí, né? Só para esclarecer, a mulher teve relações sexuais dentro do automóvel, contraiu uma IST e resolveu processar a seguradora do carro. E o juiz deu ganho de causa para ela. Isso nos Estados Unidos, entendeu? Então, vem a calhar com o que você está dizendo, né? Sobre a justiça, né? Infelizmente, sim. E agora eu vou falar uma coisa mais pesada. E até mesmo nós, os adventistas, de modo inconsciente, poucos exemplos, e também consciente, de forma autoritária e irresponsável, inconsequente, por ignorância, também contribuímos para o fim da democracia. Tá?
Esse é um assunto que levaria aí um dia inteiro para discutir, né? Então, quais são as condições para entender como os Estados Unidos se tornarão a besta da Terra, com toda a sua força, o império que participará das derradeiras cenas da história humana, né? Então, todas as nações, nos últimos 3 anos, todas as nações que se levantaram contra o sistema de uma pretensa ordem mundial liderada pela Organização Mundial de Saúde, hoje pagam caro por esse desafio. 4 países não se submeteram aos fechamentos, os lockdowns da pandemia. Vou citá-los: Coreia do Sul, Japão, tá? Especificamente esses no Extremo Oriente. A Coreia do Sul está à sombra, apesar de ter uma proteção dos Estados Unidos aparente, mas é só por interesse, né? Está à sombra da Coreia do Norte e da China, e tem uma crise absurda de suicídio de jovens. O Japão está à sombra da Rússia, da China e da Coreia do Norte, também protegido pelos Estados Unidos. Mas o envelhecimento da população é preocupante, porque o país começa a não ter mais recursos, escassez de alimentos, consequente pobreza, e o suicídio também é elevado entre os jovens. E ambos são sustentados pelos Estados Unidos. Agora, um caso assim emblemático, né? Um país que até então era considerado um ex-modelo de sociedade perfeita, hoje é o mais violento da Europa, né? Só em 2022 ocorreram mais estupros do que entre 1945 e 2015. Suécia. Suécia. E a Ucrânia, talvez seja o caso mais emblemático de todos, abandonada, enganada, destruída, laboratório de testes de armamentos. Os Estados Unidos era o mais interessado, maior interessado na guerra, tá, para vender armas, já que ele estava em crise de abstinência com o Afeganistão e o Iraque, não tinha mais. E a União Europeia enganou-os, né, porque é dirigida, né, pelos Estados Unidos. Agora, quais são as outras? Então, essas nações estão pagando caro, né? Há várias leis aqui, não tenho condições de mostrar para vocês aqui, teria que ter mais tempo para mostrar detalhes, né? Mas vou dar uma geral aqui. Há um projeto no Congresso Nacional para impedir a publicação de livros religiosos, só permitir a publicação de livros religiosos com o aval da CNBB. Acreditam? Tá? Projeto de higienização da cultura. É quase que uma lavagem cerebral, campo de concentração, né? Você não entende, você está lá no projeto de higienização da cultura, você fica imaginando o que pode vir aí, né? Mas tem tudo a ver com identidade de gênero, e etc, etc, né? Outras, né? Opções políticas, enfim. Pensão alimentícia, essa saiu essa semana, né? Entrou agora no projeto lá, pensão alimentícia para animais de estimação. Tanto o ser humano precisando, tantos, não que devam abandonar os animais, lógico, mas isso aí é absurdo, né? Isso aqui, né? São outros países, coisas muito piores. Incesto intrafamiliar. Tá? Tem projeto. Projeto da bestialidade. Isso está na Espanha. É o país que tem os maiores casos de relações entre seres humanos e animais. E agora tem um projeto da bestialidade, que é o casamento, né? União com robôs. Esse é um projeto lá no Oriente. Japão e Coreia do Sul. Tem projetos de união com robôs, seres humanos com robôs.
Vigiar grupos extremistas. Esse é um pedido do presidente da República, vigiar grupos extremistas. O que você pode entender como extremistas? Fundamentalistas? Aqueles que creem na palavra? A Bíblia deve ser um projeto do PSOL. A Bíblia deve ser revisitada com linguagem neutra. E essa semana teve um evento do Bolsa Família com oração do Pai Nosso em linguagem neutra. Olha só que abominação, né? Outro projeto do presidente: quem não se vacinar perde os direitos. Eles querem obrigar você a tomar essa coisa aí de qualquer maneira, né? Agora, tem as coisas que são verdadeiros absurdos, né? Você não sabe que o pessoal ganha 30 mil, 40 mil no mês para ficar discutindo isso, né? Sentar-se de pernas abertas é sinal de machismo. Regulação da imprensa, das mídias sociais, redes sociais, né? Consequentemente, essa é a regulação do direito à opinião, ao pensamento livre, né? Dinheiro digital, e aí você fica pensando quem é que vai poder usá-lo, quais serão as condições. Agora vem a nova carteira digital, identidade também. Direito a furtar bens ou valores até R$500. Exatamente. As pessoas têm direito a furtar, a bandidagem aí vai. E direito a furtar celulares, porque quem furta celular está passando fome. Por último, eu morei no estado de Washington, e fui visitar meu filho na Califórnia. E na Califórnia ele estava me contando que tem uma lei, não é projeto, é lei, né, em que as pessoas, qualquer um lá pode assaltar até $900. Pode roubar até em objetos, dinheiro, alguma coisa, até $900. E no estado de Washington, eu e minha esposa digamos, assim, coisa assim absurda. Estávamos dentro do supermercado quando alguém saiu com o carrinho cheio por uma outra porta e foi embora para o estacionamento, e ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada. É desse jeito, né? Então, o mundo caminha assim. Não só a quebra do quarto mandamento, mas a quebra de todos os mandamentos. Todos os mandamentos, né? Nenhum deles deve ter validade mais. Agora, quem é o povo do Senhor? Vou para a parte final agora. Quem é o povo do Senhor? Se nós formos a Bíblia, a gente vai ver que Deus pede para sair da Babilônia. Se a queda da Babilônia, nós vamos fazer a interpretação disso, essa junção das religiões, no qual ainda existem pessoas sinceras e que escutarão o chamado do Senhor, seja diretamente pelo Espírito Santo, seja por nosso intermédio, o nosso trabalho, a nossa grande comissão ordenada por Jesus. Então, esse povo está lá. E eu vou dizer uma coisa. Esse é um grande indício de que as coisas estão chegando ao final. Porque eu tenho visto pastores, eu não vou mencionar os nomes aqui, porque eu acho que não é bom esses nomes serem divulgados, né? Mas vocês, de repente, podem ter visto, e um deles é aí de Vitória, inclusive, pastores de igrejas protestantes, históricas, abordando verdades bíblicas muito afins. Eu vi 2 deles, um nos Estados Unidos e um no Brasil, falando sobre o sábado. Muito claro, declarando pontos de vista comuns às doutrinas bíblicas, às crenças adventistas, tais como questões além do sábado, questões de saúde, a importância de ir à igreja. Aí entra outras pessoas, são as pedras falando. Deus está suscitando outras pessoas. Quem conhece, quem já ouviu, quem não ouviu, vai atrás, porque vale a pena. Dr. Jordan Peterson,
professor de psicologia da Universidade de Toronto. E ele tem um vídeo excelente falando sobre a importância de ir à igreja. Um psicólogo que não tem religião, mas acredita em Deus. Ele fala sobre a importância de ir à igreja. Né? E muito adventista fica em casa. Ainda mais agora. Olha só, eu vou entrar. Não tem como não entrar. Desculpe, mas não tem como entrar nisso. Sei que muita gente pode não concordar comigo. Mas eu voltei para o Brasil e vi duas igrejas em São Paulo e aqui, dizendo assim, depois da pandemia os membros sumiram, não tem mais, né? Os dízimos caíram, há uma preocupação da divisão sul-americana com isso, no mundo inteiro, né? Não é só aqui na América do Sul. Aí eu fiquei pensando, sabe, matutando, mas por que será que as pessoas não vêm? Tá? Muitos fraquejaram, foram sacudidos, pode ser, né? Mas olha, estamos aqui nessa semana dos 10 dias de oração, e nessa semana eu fui à igreja aqui, que é vizinha, parede e meia aqui com a casa do meu sogro, e fiquei pensando, poxa, 3 dias que a gente vai na igreja, eu não vejo o ancião da igreja, o primeiro ancião. Não, ele está em casa, a mulher dele falou, está em casa assistindo lá a Igreja Central de Curitiba. Aí eu já tinha pensado, já tinha até comentado isso com algumas outras pessoas, e agora ficou sólido, porque agora tem um exemplo. Né? Por que as pessoas vão à igreja? Porque agora tem culto ao vivo. Só que eles não assistem o culto da sua igreja. É um irmão simples que está pregando, sabemos que Deus usa, o Espírito Santo usa, e às vezes é uma mensagem simples, uma pessoa simples nos atinge, né? Mas a opção é para assistir cultos das igrejas centrais, das capitais e dos colégios, principalmente o NASP. Né? São Paulo, com Ranieri, o NASP, Engenheiro Coelho, e assim vai. Né? Então a igreja errou, acertou na pandemia, mas o pós-pandemia precisa ter uma outra medida. E a minha opinião é que não há problema nenhum em gravar o culto, mas não ao vivo. Os irmãos têm que voltar à igreja. Precisam voltar à igreja para o bem deles. Não só para o bem da igreja, mas para o bem deles. Né? Bom, encerrado aqui esse assunto, né? A importância de ir à igreja. Um não adventista falando sobre o professor universitário, né? A questão do descanso semanal sob o prisma da ciência. É bom para a família, é bom ter um dia de descanso do trabalho. Então, usa-se a questão da ciência como desculpa. Mas qual vai ser o dia que a gente vai parar? Ao domingo. E aí, como é que fica? Então, nós vemos que algo está acontecendo no mundo. Seja no mundo das leis, no mundo da organização dos sistemas políticos, e também um despertamento entre o povo do Senhor, porque ao final dos tempos não haverá adventistas e os outros. A igreja adventista não vai mais existir. Ela será fechada. Ou vocês acham que vai continuar fechada? Só se continuar na mão de outras pessoas estranhas. Tá? Enquanto organização jurídica, comunicação vai ser a primeira a ir para o espaço. Depois, a educação, escolas. Depois, as congregações, as sedes das igrejas. E, por último, quem vai terminar a obra será os médicos missionários. Serão os médicos missionários. Esses serão os últimos. Né? Por isso que a importância de nós enfatizarmos essa questão da saúde para as pessoas. Né? Então, algo está acontecendo. Eu vou terminar aqui contando uma experiência que eu e minha esposa tivemos na Turquia. Tá? Nós, depois que saímos da Ucrânia, fomos para a Turquia. E na Turquia tivemos um contato com
várias pessoas, e entre esses, um pastor brasileiro, não vou mencionar o nome, e ele fala assim que tinha uma congregação pequena, 63 pessoas, e que o 63º recém chegou à igreja, foi batizado. Eu falei, mas como é que vocês fazem evangelismo? Que assistimos a palestra do presidente da missão sul-coreano e ele falou que é muito difícil, teve até casos de morte, condenação. Isso, lógico, há décadas. Mas hoje, como é que funciona? Como é que a igreja cresceu? Em 2000, tinha 89 membros, hoje tem 500 e poucos membros. Como que a igreja cresceu? Como que esse membro foi a sua igreja? Você faz evangelismo? Como se faz isso? Eu não faço. Quem faz é Jesus Cristo. Como é que é? Sim, quem faz é Jesus Cristo. Então me explique. Pois é. Essa pessoa chegou ao meu apartamento me procurando, dizendo que tinha uma mensagem de Issa. Issa é Jesus. E algo que eu precisava explicar para ele. Então ele falou uma frase. Eu fui à minha estante, peguei um livro, abri, porque eu sabia de onde é que era aquela passagem. Falei, isso aqui, como é que você decorou isso aqui? Não, eu escutei no sonho. Issa me falou no sonho e eu vim aqui falar para você e você me explica agora o que é isso aqui. Em todo o Oriente Médio, as pessoas estão vindo à igreja porque Jesus tem aparecido para elas em sonho. Creiam nisso. Eu vi imagens, não vou dizer agora país, de pessoas recebendo a Bíblia na sua língua. E quando elas se decidem pelo batismo, elas atravessam a fronteira para um país onde tem uma igreja adventista e lá elas se batizam e voltam para o país com mais Bíblias. E se o governo os pegar, eles são colocados num guindaste, em praça pública, enforcados, e deixam lá apodrecer os urubus comendo. O risco nunca aconteceu, nunca. Até agora não aconteceu. Mas a igreja subterrânea, no Oriente Médio, no Oriente Próximo e no Oriente Médio, é muito maior do que nós imaginamos. É muito mais dinâmica do que aquela igreja subterrânea da antiga União Soviética. Então, algo acontece. E o que nós estamos fazendo? Eu vou ler por último aqui, a passagem dos versículos de Apocalipse 14. Diz assim: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Notem, considerados queridos por Deus. Pessoas especiais por Deus e por Jesus. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Perceberam? Podia ter falado assim, e eles adoraram o Cordeiro, e eles guardaram o sábado, e eles honraram o pai e a mãe, e eles não cobiçaram, e eles não furtaram, não adulteraram. O que fala ali? Não se achou mentira na boca. Essa é uma característica do povo da verdade. Essa é a diferença entre nós e o mundo. E há muitas pessoas que estão por aí, que ainda não acordaram, mas que são pessoas cuja boca fala verdades, não são pessoas em que se encontra mácula, mas precisa a verdade que nós conhecemos chegar a elas, a fim de que elas ressurjam, renasçam e se preparem para a eternidade. É isso que eu tinha que compartilhar com vocês aqui. Agradeço esses momentos, foram tão bons para mim quanto qualquer outro que eu já tive antes.
Para mim foi um privilégio compartilhar com vocês aí. Amém. Deus seja louvado. Muito bom mesmo esse estudo que nós tivemos. O Rubem, diga uma coisa, né, ainda sobre essa igreja lá na Turquia, né? Eu fiquei um pouco curioso, se você puder dar mais algumas informações. Eu me lembro perfeitamente do número aí que você falou, né? Que eu via na lição da escola sabatina, aqueles dados ali, né? Quando envolvia a divisão lá, né? Onde está a Turquia, os 80 membros adventistas, e era uma proporção de aproximadamente 1 para 1 milhão, né? Porque a Turquia tem lá em torno de 80 e tantos Já tem milhões. uns 80 milhões de habitantes. E agora você diz aí que já são mais de 500 membros, né? A Mais de igreja. 500. Como é que é a igreja lá? Ela funciona livremente? Ela fica em Nós Ankara? frequentamos, só para ter uma ideia, nós frequentamos a igreja de Istambul, é a terceira, só tem uma igreja em Istambul, é a terceira igreja mais antiga adventista fora dos Estados Unidos. Ela é do século XIX e ela está no mesmo lugar. E no penúltimo sábado que nós estávamos lá, se eu não me engano, acho que foi o penúltimo sábado, o último, o pastor que estava nos acompanhando falou assim: não olhe para trás, mas tem uma pessoa sentada ali à sua esquerda, ele vem todo sábado aqui. Mas não tem como, cara. Você falar para mim, não olhe para trás, é a mesma coisa que você falar, olhe. Vai falar isso para o jornalista? Não olhe para trás? Não tem como. Professor, pesquisador, cara, curiosidade é muita, né? E aí, a hora que terminou a escola sabatina, eu imediatamente levantei e fui atrás do sujeito. O sujeito tinha se levantado, ele estava descendo as escadarias. Quando ele estava descendo as escadarias, já estava levando um celular. E eu bati a foto, registrei, eu tenho essa imagem. Né? Eu registrei essa imagem, mas bem na hora que eu bati, ele olhou para mim. Eu fiquei assim muito preocupado pelos irmãos, porque quem era essa pessoa? É um policial civil. Ele vai todos os cultos à igreja e presta um relatório. Naquele momento que ele estava ligando para a delegacia, ele estava prestando um relatório do que foi falado e quem eram esses estrangeiros, esse pessoal estranho que estava aí na igreja, aí, no Instituto Mundial de Missões, um monte de gente, aí, tudo que é canto do mundo. Né? Então, né? A igreja não pode fazer proselitismo. A conversão de um muçulmano representa quase, dependendo da região que ele estiver no país, quase a pena de morte para ele. Então, ele perde, ele é deserdado, né? E em muitos casos extremos, a família tenta honrar o nome e a própria família o mata. Se a família não o matar, os vizinhos vão matá-lo. Aquele caso do último batizado lá do pastor brasileiro na cidade dele, era um caso assim, ele veio lá da região de Van, que fica quase no tal do Kurdistão, né? Aquela múltipla fronteira com Iraque, Irã, Síria, Armênia, Azerbaijão, não sei. Ele fugiu, teve que sair de lá, porque se ele ficasse lá, ele recebeu o sonho e veio. E falaram assim, você tem que ir naquela cidade, porque tem alguém lá com o nome de fulano de tal, você vai conversar com ele. E isso tem acontecido às pencas. É uma coisa assim, é uma situação que você tem que acreditar. Porque como que a igreja chega a mais de 500 pessoas, sendo que ela tinha até pouco tempo 89, nem 90, 89 pessoas que frequentavam apenas a igreja de Istambul. É a Hoje única estão... igreja? É a única igreja na Turquia?
Não, agora tem vários grupos espalhados pelo país inteiro, Uhum, até em regiões de risco. Então, uhum. outra coisa, a ADRA não pode entrar, a ADRA não é reconhecida. Então, como é que você viu o caminhão da ADRA agora lá atendendo as vítimas do terremoto? A ADRA Internacional teve de convocar, tem um funcionário, um adventista brasileiro de Curitiba, chamado Marcelo Arndt. Ele trabalha com missão, com a ADRA e com ajuda humanitária desde o início dos anos 90. Ele é um dos mais experientes no setor, já trabalhou para a Acnur, da ONU, e outras instituições de ajuda humanitária. Então, ele tem uma experiência muito grande. E agora, recentemente, a Igreja Mundial convocou ele para estar junto à ADRA, atendendo locais prioritários. Então, esse foi o caso, esse foi o primeiro. Por quê? Ele foi em nome da ONU. Ele vai com a bandeira da Acnur, né? Ele vai lá, Acnur e ADRA embaixo, né? Senão não entra no país. Então, ele é alguém representando a ONU. Tá? Ele representa a igreja, mas representa a ONU. Né? Mas não pode falar que é da igreja. As ações são humanitárias, não se fala nada. Você não fala nada para ninguém lá. Você espera que eles te perguntem. O objetivo é fazer relacionamentos. Isso é uma coisa assim, leva anos, anos. Nós tivemos uma experiência bem próxima ao hotel, nós resolvemos procurar um supermercado, e não tem supermercado, tem mercadinhos, né, estilo aquelas vendas antigas, só que tem tudo dentro daquele lugar. Né, e eles funcionam 24 horas, é um do lado do outro. Então, se não encontrar alguma coisa aqui, vai encontrar no do lado, com certeza. E numa que recebeu bem a gente, nós entramos em contato e eu estava na geladeira do outro lado do estabelecimento, minha esposa estava conversando com o caixa, que era o proprietário. E quando eu soube que era brasileiro, ele começou a entrar no assunto de futebol. Então, quando eu voltei para pagar, aí minha esposa falou, olha, tem coisa aí que eu não sei, ele quer saber coisas de futebol. Comecei a conversar com ele, e dali nós saímos e ficamos pensando, olha só, que baita oportunidade a gente teve. Nós temos que continuar isso. Cheguei ao hotel e fazia 20 anos que eu levo em tudo quanto é lugar que eu vou, tem uma camisa da seleção brasileira amarela, que eu comprei por uma tal de Gincana das Cores no NASP, que meus filhos faziam parte do grupo amarelo, comprei para eles usar uma vez essa camisa. Não usava, não usava. Camisa novinha, novinha, oficial da seleção brasileira. E eu não usava porque sempre tive assim, cara, amarelo não é uma cor que eu gosto. Né? Então, não vou ficar usando essa camisa aí. Né? Aí eu falei, vamos fazer um presente. Conseguimos lá no hotel um papel de presente, embrulhamos, colocamos um perfuminho na camisa, estava bonitinha, levamos lá na loja, no mercado, demos de presente para ele. A hora que ele abriu, nossa, olha, me abraçou. Ainda bem que não me beijou, né? Porque lá meu beijo é meio estranho. Né? Mas agradeceu e a gente ficou tão empolgado com isso que esquecemos de pegar o contato. Olha só que burrice, né? Esquecemos, nós ficamos tão empolgados com a situação que esquecemos de pegar o contato. Aí eu comentei, dias depois eu comentei com o pastor brasileiro que eu acabei conhecendo. E como ele está há 7 anos na Turquia, já é fluente em vários idiomas, entre eles o turco. Eu falei assim, você tem que ir comigo lá. Porque eu tenho ido lá e tem um sujeito agora que está lá no lugar dele e ele só fala turco, não fala inglês. Então fica difícil. Né? Então você vai lá comigo. Então ele foi lá comigo, o camarada explicou, escuta, é que ele mudou de turno, ele está trabalhando à noite. Aquele dia ele veio por acaso aqui. Né? Acaso não existe, a gente sabe, né? Acaso não existe. Mas ele veio aqui. Aí você deu o presente, vou te contar, ele foi no jogo da Galatasaray, aí, né? Nós estávamos no bairro, próximo ao Galatasaray, bairro do Galata. Aí você lembra de alguém que esteve lá, mandou uma cartinha para os membros daquela igreja lá dos Gálatas. E ele gritava lá no meio da torcida do Galatasaray,
com a camisa da seleção brasileira, berrava lá, dizendo assim, olha, vocês aí, não tem ninguém amigo do Brasil, eu tenho um amigo, ó, ele me deu essa camisa aqui, ó. Ele é meu amigo. Então, nós voltamos lá, que horas daqui? 11 horas da noite. Então, beleza. Sexta-feira à noite, 11 horas da noite, com os palitos aqui para não dormir, né? Aguentando o máximo possível, eu e o pastor fomos até ao estabelecimento. Lá chegando, a hora que ele me viu, veio correndo, me deu um abraço, agradeceu de novo e tal. Aí pedimos o contato. Pedi o contato. Tenho o contato dele até hoje. É dessa forma que começa. Você não fala nada, não fala nada. Um dia ele vai te fazer a pergunta. E aí você fala. São modos diferentes, são culturas diferentes, são coisas diferentes. Não tem como. No mundo ortodoxo que nós vivemos, do eslavo, você não fala da cruz de Jesus. Não que isso seja errado. Né? E não que o que eles pensam seja errado para nós. Está tudo certo. É que a ênfase é diferente. Nós enfatizamos no Ocidente a cruz. O próprio Paulo fala da cruz, mas o próprio Paulo fala em outras coisas também. E eles falam a ênfase no mundo eslavo ortodoxo é a vida de Jesus. São os milagres. Então, a gente tem que saber, entender como é que funciona para poder abordar e chegar às pessoas. Muito bem, Rubem. E eu estou vendo aqui, queria fazer até um comentário, né? Daqui, até, foi Helder, colocou, até em um terremoto Deus tem propósito. Então, eu vou na semana retrasada, eu vi alguém postando algo, não me lembro aonde, mandaram para mim até uma cópia, mas não tinha fonte. Então, eu fiquei desconfiado. Dizendo assim, eu estava no meio dos escombros lá já há quase 2 semanas, mas por que eu não morri? Porque tinha alguém que vinha e me passava água e comida. Mas quem é esse alguém? Ah, não saber, não sei. Não tem condições de saber. Né? Então eu falei, olha só, vou dar uma olhada. Peguei um jornal da Turquia chamado El Sabah, o Diário da Manhã, e Daily Sabah, no nome, Daily Sabah. Como ele é em inglês, fica tranquilo. Então, lá estava a história, confirmada a história. Não é só um caso, são vários casos de milagres de pessoas que sobreviveram porque alguém ia lá à noite e dava para eles. Como assim? Como que as pessoas conseguiam ter acesso a eles? Né? Na Ucrânia, todo mundo fica pensando assim, mas por que dessa guerra? Por que de tudo isso? Né? Então, vou dizer, a Igreja do Ocidente estava morta, acho que já falei isso para vocês. Né? A Igreja do Ocidente estava morta. Até 2030 fecha tudo, porque só tem idoso. 8 mil, 20% da igreja ucraniana saiu do país com a guerra e se espalharam pela Europa. Palavras de um amigo meu da Espanha. Esse pessoal botou lenha na fogueira e a igreja tá tão tá trabalhando como nunca. Tá? Então Deus tem um propósito. Teve a guerra, a igreja não vai morrer. Ela vai ajudar que outros não morram. Tá? Infelizmente, a igreja lá dentro também está viva. Nós, em 8 meses e meio que nós estivemos lá, um batismo. A gente viu um batismo. Nesse 1 ano de guerra, um recorde absoluto. São mais de 2.300 batismos, segundo o último relato do pastor Krupski, Maxim Krupski, que é o diretor da Hope Channel. Mais de 2.300 batismos durante a guerra. Deus está à frente. Satanás está tentando destruir, mas ele não vai conseguir. Muito bem. Deus seja louvado. Muito obrigado por todos os relatos, as experiências. Certamente nós teremos outro encontro. Bem,
Vamos encerrando assim mais um estudo. Elda, está nos ouvindo? Estou sim, Rafael. Poderia fazer oração para encerrarmos? Posso sim. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Tu és o nosso Deus, a quem amamos, a quem aguardamos. Obrigada, Senhor, por ouvir esses testemunhos e esses relatos desses milagres que o Senhor tem operado, ó Deus. Aqui no Brasil temos liberdade para falar do teu nome, ó Deus, e às vezes temos negligenciado essas oportunidades que o Senhor nos dá. É um privilégio, Senhor, podermos concluir a tua missão e não esperar, ó Deus, que apenas o Senhor faça os milagres. Ajude-nos, Senhor, a termos força para sairmos e anunciarmos a todas as pessoas que pudermos, Senhor, que o Senhor está às portas voltando. Se lá nesses lugares, ó Deus, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem levantado a tua igreja, é porque nós sabemos, ó Deus, que o teu evangelho tem que ser pregado a todo mundo antes que venha o fim. E nós temos aqui a oportunidade, ó Pai, de evangelizar. Senhor, eu sei que o Senhor tem nos guiado, e o Senhor sabe o quanto que eu estou feliz. No início do ano passado, eu fui repreendida aqui na minha cidade por eu ter trazido livros da grande controvérsia destruídos. E agora, Senhor, a mesma pessoa que me repreendeu, não só aceitou que eu distribua, mas deixou eu levar para a igreja, para que todos os meus irmãos possam distribuir comigo, Senhor. E não foi uma obra que eu fiz, ó Deus. E não foram palavras que eu fiz, ó Deus, mas foi um milagre que o Senhor operou. Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós precisamos cumprir essa missão que o Senhor nos confiou. Eu te louvo, ó Deus, te exalto, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus. E toda a nossa vida, Senhor, deve ser dedicada a Ti. Amém. E é lindo esse testemunho, Deus, que na Turquia você não possa falar de Jesus, mas que o viver de cada pessoa, Pai, demonstra o real valor que é o Teu nome. E é isso que nós precisamos ser, Senhor. Ter um caráter semelhante ao de Jesus, para que aonde nós estivermos, nós sejamos a testemunha viva de que o Senhor é o nosso Deus, e é o Senhor quem nos guia, é o Senhor que guia as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos santifica. Exaltado e louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Amém. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos a tua missão que o Senhor nos deu, ó Deus, para que nós não tenhamos vergonha do teu santo nome, mas possamos exaltar em todas as nossas atividades. Quer estejamos em uma sala de aula, quer estejamos no nosso trabalho, quer estejamos pelas ruas, na tua igreja, na nossa casa, onde nós estivermos, ó Deus, que a nossa vida seja um testemunho vivo para qualquer pessoa de que o Senhor vive em nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos limpe, nos purifique, nos santifique, para que nós possamos ter o caráter semelhante ao de Jesus, para Amém. podermos andarmos de pé com a cabeça erguida de que estamos fazendo a tua missão. Não nos deixe nos acovardarmos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém.